Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos dar continuidade, a gente vai ver agora as equações exponenciais. Nessas equações, a gente vai juntar basicamente, praticamente tudo que a gente viu na revisão de potência, tá? Todos os itens de potência vai estar envolvido aqui. Ainda não é a função exponencial, mas daqui para a função estamos chegando. Embora a função exponencial mesmo seja pouca coisa, que a gente não tem tempo para aprofundar nela, tá? Essas equações exponenciais, elas são fáceis, é um conteúdo tranquilo, mas é de extrema importância que a gente saiba resolver, que a gente domine os artifícios que muitas vezes a gente tem que usar para resolver uma equação exponencial. Por quê? Porque quando eu vou resolver um logaritmo, eu preciso da equação exponencial, tá? Porque a resolução de um logaritmo é praticamente uma equação exponencial, tá? Por que que é? Porque o logaritmo está ligado à função logarítmica, né? E as duas funções, a função exponencial e a função logarítmica, são duas funções que caminham juntas, porque uma representa o inverso da outra, tá? Então, o que que significa, então, a função exponencial? É uma função que ela é muito usada no ramo das ciências, dos fenômenos, porque ela é uma função que ela é usada para representar crescimento muito grande. Todo fenômeno que prolifera, que cresce muito rápido, ele é representado por uma função exponencial. Tanto é que, se a gente for observar o gráfico do aumento dos casos do Covid, sempre eles falam a curva, porque é uma curva de uma função exponencial, tá? É um crescimento exponencial, ou seja, é um crescimento muito rápido, tá? Então, eu uso uma função exponencial nesse caso, tá? Já a função logarítmica é uma função que eu uso para representar fenômenos que o crescimento é o contrário. Se a exponencial é muito rápida, a logarítmica é um crescimento bem pequeno, tá? Então, até a gente chegar nessas funções, é muito importante que a gente saiba resolver as equações exponenciais, tá? Quando eu trabalho esse conteúdo na sala, eu divido essas equações em 3 tipos. O primeiro caso, o segundo caso e o terceiro caso. Desses 3 casos, o primeiro caso é o mais importante. Por que que ele é o mais importante? Tanto é que é o único que a gente vai estar trabalhando agora, nas nossas aulas à distância, tá? Não que as outras não sejam importantes, são importantes. A questão é que esse primeiro caso é o logaritmo. Eu preciso saber esse caso para eu dar continuidade no logaritmo, tá? Então, no caso, qual que é a diferença delas? A diferença é que aqui eu sempre vou ter uma igualdade simples. O segundo caso, eu vou ter uma equação exponencial onde eu vou ter que usar um artifício, eu vou ter que transformar aquela equação exponencial numa equação do primeiro grau, tá? Para resolver, depois eu volto na equação exponencial e descubro a variável, tá? Mas eu sempre vou transformar numa equação do primeiro grau. Já o terceiro caso ou terceiro tipo é a mesma ideia do segundo, só que ao invés de eu transformar numa equação do primeiro grau, eu transformo em uma equação do segundo grau, tá? Mas dando continuidade aqui nesse caso, que é o que a gente vai estar trabalhando, né? Equação exponencial. Se a gente partir da palavra equação, se a gente olhar no dicionário, a gente vai ver que equação representa o quê? Uma igualdade, tá? Não existe equação sem uma igualdade, tá? Então, equação, igualdade, exponencial, a palavra exponencial, ela vem de expoente, e expoente vem de potência, né? Então, o que a gente vai ter então? Igualdade com potências. Só que a gente vai trabalhar o expoente, tá bom? Aqui tem algumas explicações que justifica a forma que a gente vai estar resolvendo as equações, tá? Mas eu não vou nem entrar em detalhes, depois você dá uma lidinha, ou até mesmo a hora que você estiver registrando no seu caderno, você vai ver a justificativa, o porquê da gente usar a maneira que a gente usa para resolver, tá? Deixa eu só olhar se esse exemplo aqui já tá não. Então, vamos resolver esse daqui. Então, olha aqui, 3 elevado a x, deixa eu fazer de lápis mesmo, 3 elevado a x é igual a 27. Aqui, perguntou se 3 elevado a x é igual a 27 ou afirmou? Aqui falou que 3 elevado a x
é igual a 27. Aqui não me diz que 3 elevado a x pode ser igual a 27. Isso aqui é uma afirmação. Então, eu tenho que descobrir, então, qual que é o número que eu vou colocar aqui para dar o 27. Aqui tá óbvio, né? Tá tranquilo, porque é um caso bem simples. Mas se não tivesse tão óbvio, o que que a gente faria? A gente vai fatorar o 27. 27, o menor divisor dele é o 3. Então, ó, 27 dividido por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, quem que é o 27? É o 3, 3 vezes, não é? Ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, no lugar do 27, eu vou colocar quem? 3 elevado a 3. Aí, baseado nessa propriedade aqui, que tá escrita aqui, eu concluo que se as bases são iguais, o expoente também é. Então, ó, 3 é igual a 3. Então, implica que x tem que ser igual a 3. Só isso. Então, qual é o conjunto verdade dessa equação? É o 3, porque foi o 3 que tornou a equação verdadeira, tá? Vamos para os próximos exemplos. Então, esse aqui eu vou responder de caneta, porque eu vou ter que te mandar a foto. Então, olha aqui. Aqui eu tenho uma igualdade, não tem? Só que o meu expoente aqui é uma expressão, não importa. Então, aqui diz que 2 elevado a x mais 4 é igual a 64. Aqui não tem uma pergunta, aqui tem uma afirmação. Então, eu tenho que transformar o 64 numa potência base 2, tá? Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou fatorar o 64. O 64, eu posso fatorar ele por 8, né? 64 é 8 ao quadrado. Eu posso fatorar por 4, que é 4 ao cubo. Mas eu também posso por 2. Por que eu vou por 2? Porque minha base aqui é 2. Eu não tenho que ter duas bases iguais? Então, ó, 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Então, quem que é o 64? É o 2, 6 vezes, né? Então, no lugar do 64, eu vou colocar quem? 2 elevado a 6. Então, ó, 2 elevado a x mais 4 é igual a 2 elevado a 6. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, ó, cortei as bases, vou resolver os expoentes. X mais 4 é igual a 6. Esse 4, ele tá somando, então ele vai vir para cá, subtraindo. 6 menos 4, 2. Então, qual que é o conjunto verdade? 2, porque o número que tornou essa equação verdadeira foi 2, né? Segundo exemplo, aqui eu tenho 16 e aqui eu tenho 4, né? Nesse caso aqui, então, eu posso pensar no 16 como uma potência base 4, não posso? Por quê? Em todas essas equações, eu acho elas bem fáceis, por quê? Porque em todos os casos, em todos, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma igualdade de potências que tenham a mesma base. Traduzindo, a base que eu tiver antes da igualdade, eu tenho que ter depois da igualdade. Aí, para eu conseguir isso, eu vou usar alguns artifícios. Eu vou usar fatoração, eu vou usar transformação de base, às vezes eu uso propriedade, tá? Mas em todos os casos, eu tenho que ter uma igualdade de potências com a mesma base. Então, no caso aqui, eu já vi um 4 aqui e vi que esse 4 tem um elo com 16, né? Então, ó, se eu fatorar o 16 por 4, vai dar 4. 4 por 4 vai dar 1. Então, 16 é 4 ao quadrado, né? Então, no lugar do 16, eu vou colocar quem? 4 ao quadrado. Só que ele tem o expoente x. Continua com o expoente x. Agora aqui, 1 sobre 4 elevado a x. Isso aqui é o inverso, não é? Como é que eu faço para subir, para transformar essa fração numa potência? Eu vou subir com o expoente negativo, né? Ó, se eu tivesse 4 elevado a menos x, se eu fosse resolver, como que seria? Não seria o inverso? Ó, o de baixo veio para cima e o de cima veio para baixo, não é isso aqui? Então, isso aqui é o inverso disso, não é? Então, ó, potência elevada a outra potência. Conservo a base, multiplico os expoentes. 2 vezes x
2x elevado a menos x. E agora, as bases ficaram iguais? Ficaram. Eu corto as bases e vou igualar o expoente. Esse daqui tá negativo, quando eu trazer ele para cá, ele vai vir positivo, né? O que ficou de cá? Zero. Se eu passei para lá, ficou zero de cá, não ficou? Então, o que tem? 2x mais x, 3x é igual a zero. Quanto que vale o x? O 3 está multiplicando, passou, dividindo. Então, x é igual a zero. Todo esse trabalho para descobrir que o x é zero, né? Então, vamos lá. Qual que é o conjunto verdade? Zero. Aí tá, vamos supor que eu queira ter certeza que a minha equação está correta. Eu vou pegar e vou substituir o zero no lugar do x. Então, ó, 16 elevado a zero é igual a 1 sobre 4 elevado a zero. Isso aqui, não é? Quanto que é 16 elevado a zero? É 1. Todo número elevado a zero dá 1. Quanto que é 4 elevado a zero? 1. 1 dividido por 1, 1. 1 é igual a 1. Então, tá certinho a nossa equação, tá? Em todos os casos eu posso fazer isso, tá, gente? Agora essa daqui, a última. 2 e 5. Aqui eu tenho uma fração, 2/5. Se eu pensar nessa fração separadamente, pensar no 2 como sendo 2 e o 5 como sendo só o 5. O 2, eu posso fatorar o 2? Não posso, ele é um número primo, ele não fatora. O 5, a mesma história. Então, esse lado da igualdade, eu não vou mexer, porque não tenho o que fazer do lado de cá, né? Então, eu vou repetir. Mas agora aqui, 25 quartos. Se eu pensar no 25, eu vou lembrar que ele é potência do 5. Ó, 25 dividido por 5 dá 5. 5 por 5, 1. Então, 25 é 5 ao quadrado, né? O 4 não é potência do 2? Então, ó, 4 dividido por 2, 2. Por 2, 1. Então, quem que é o 4? 2 ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui e vou trocar. No lugar do 25, eu vou colocar 5 ao quadrado. No lugar do 4, 2 ao quadrado. O expoente do numerador é igual ao expoente do denominador. Então, eu posso escrever um expoente só. Não posso? Ó, 5 ao quadrado, 2 ao quadrado. 5 ao quadrado, 2 ao quadrado. Só que as bases ainda não estão iguais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um artifício. Se eu tivesse aqui, ó, 2/5 elevado a menos 2. Como é que eu ia resolver isso aqui? O expoente negativo não refere-se ao inverso, então eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar aqui 5 sobre 2, que vai ficar mais 2, não é isso aqui? Então, no caso, se eu quiser virar essa fração, não é só eu pensar no inverso. Então, ficou aqui, então, 2/5 elevado a x, que é igual a 2/5 elevado a menos, porque eu fiz o inverso, 2. Não é isso aqui? Agora, minhas bases já estão iguais. Corto as bases. Quanto que vale o x? X é igual a menos 2. Qual que é o conjunto verdade? Menos 2. Isso aí, pessoal. Se caso ficou alguma dúvida, me procurem, tá? Na próxima aula a gente vai fazer exercício sobre isso, tá bom? Um abraço, fique com Deus.